A ampliação dos direitos trabalhistas aos empregados domésticos, a inclusão do transporte como direito social fundamental e o fim do voto secreto em processos de cassação de parlamentares são exemplos de emendas ao texto da Constituição Federal Brasileira. Agora, pouco depois de completar 30 anos, a Carta Magna recebe a 100ª mudança, além das 6 alterações feitas à época da revisão constitucional, em 1994. Não é normal se fazer tantas alterações ao texto de uma Constituição, principalmente no nosso caso, em tão curto tempo. A nossa Constituição, ela inicialmente, lá no dia 5 de outubro de 88, quando ela foi promulgada, ela foi entregue à sociedade com 243 artigos. Hoje, o último artigo da nossa Constituição é o de número 250, mas no meio dela tem artigos repetidos acrescentados da linha A, em que você tem o artigo 127 e tem o artigo 127A. Na opinião do constitucionalista, isso se deve ao excesso de detalhamento da nossa Constituição. Faz parte do anedotário jurídico um artigo na Constituição que diz que a Escola Pedro II tem que ser mantida e organizada pela União. É um assunto tipicamente que não deveria estar na Constituição. Estabelecimento de idade máxima, idade mínima, até que se admite colocar numa Constituição, mas não o excesso de detalhamento da Previdência que está no nosso texto constitucional, assim como dos servidores públicos. Então, nós temos tudo na Constituição normatizado detalhadamente, o que impõe a necessidade de uma constante alteração. E isso sem falar de alterações feitas na Constituição, não por emenda, mas por interpretações dos tribunais. O exemplo clássico é o casamento homoafetivo, né? O senador Eduardo Girão acredita que as emendas foram aprimoramentos necessários. Nesses 5 meses que eu estou aqui, eu vejo muitos debates, muitas audiências públicas, e eu vejo uma sociedade em evolução. Então, eu acredito que todas essas emendas aí, elas tenham sido debatidas exaustivamente para o bem do Brasil. Acredito que quanto mais detalhamento se houver, eu acho que menos dúvidas eram para serem geradas, né? Então, eu vejo assim com bons olhos uma sociedade que a ciência, a cada dia, ela vai evoluindo, ela vai provando certas situações com relação a drogas, com relação à vida desde a concepção. Então, é uma tendência cada vez maior, eu acredito, que a Constituição também se utilize desses recursos, dessas comprovações científicas, estatísticas sociais, para ir corrigindo certas distorções. Para o senador Paulo Paim, que participou do processo de produção do texto constitucional como deputado, as modificações fazem parte da democracia. O que a Constituição primou ali na sua elaboração foi para fortalecer as políticas humanitárias. Uma ou outra emenda que surgiu de lá para cá, que poderia até não ser exatamente o que nós gostaríamos, mas assim é a democracia, né? O direito daqueles que pensam diferentes, poder também se expressar e se ter voto muda, como aqui aconteceu nesse período.